Hoje nós vamos falar sobre disciplinas do Espírito. São duas disciplinas do Espírito: oração e jejum. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Lucas 18. Amém? Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes o que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Vou ler de novo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aleluia. Irmãos, a oração é o segredo da nossa vitória. Presta atenção aqui, se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa orar. Oração não é só quando você vem a uma reunião da igreja. Oração, na verdade, é um estilo de vida, é um modo de viver. Amém? E vou contar uma coisa para vocês. Todo sucesso na nossa vida familiar, pessoal e no trabalho depende do tempo que nós passamos com Deus. Se você passa 10% do seu tempo, do dia, em oração, você tem 10% de chance de ter sucesso. Se você passa 50% do seu tempo orando, vigiando, conversando com Deus, você tem chance de 50% de sucesso. Se você passar 100% do seu tempo orando, buscando direção de Deus, você tem 100% de chance de sucesso. Mas eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, não importa. Você pode trabalhar e pode também orar. Amém? Oração é um estilo de vida. Você está sempre consultando a Deus, conversando com Deus, falando com Deus, pedindo orientação de Deus, pedindo sabedoria, pedindo para Deus. Eu ouvi uma vez uma expressão: tem gente que vai ali em Campinas e fica orando e pedindo a Deus: Senhor, eu preciso de uma vaga. Eu faço isso toda vez. Fica incomodando a Deus com uma coisa pequenininha. Para aí. A primeira coisa que eu faço quando eu vou em Campinas: Senhor, eu preciso de uma vaga. Pergunta: se eu fico rodando lá o dia inteiro para estacionar? Não fico. Se alguém não ia sair, Deus faz ele sair para mim chegar. Isso é orar, irmãos. Mesmo que você não expresse, eu penso, eu falo com Deus. Porque nós podemos orar de várias maneiras, nós vamos ver nesse estudo. Primeiro, por que a gente tem que fazer isso? Lucas, nesse texto que lemos, ele fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Desanimar jamais. Paulo ensina a orar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses 5. E Paulo também ensina e diz que o tempo todo nós devemos orar, o tempo todo no Espírito, Efésios 6:18. Orar no Espírito não é só orar em línguas. Você está orando em pensamento, você está sempre comunicando com Deus, falando com Deus, pedindo orientação de Deus, direção de Deus, pedindo ao Senhor para te guardar. Muitas vezes você nem precisa parar para orar, você está andando e orando. Parar para quê? Continua orando. Senhor, me guarda nesta viagem. Tem gente que às vezes acha que eu não oro quando eu vou sair para viajar. Eu estou sempre falando: Senhor, me guarda, me livre de todo mal. Então, 7 definições de oração. Oração é um modo de viver. Oração é uma comunicação entre o nosso espírito recriado e o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que nós, os seus adoradores, o adoremos em espírito e em
Verdade. Então a nossa comunicação com Deus é no nosso espírito. Você pode adorar, você só adora a Deus no seu espírito. Nós temos gestos que simbolizam adoração, quando você se ajoelha, boca no pó. Mas eu só vou adorar a Deus no meu espírito. Porque Deus é espírito. E nós precisamos ter um estilo de vida de oração, porque a gente está orando no espírito o tempo todo. Senhor, me ajuda a vender esse lote. Senhor, me ajuda a fazer isso. Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, perdoa os meus pecados. E assim por diante. Então, oração é um estilo de vida. E é uma comunicação entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. Amém? Segunda coisa, segunda definição de oração. Oração é comunhão com Deus. Mas é uma comunhão pessoal e profunda. Por isso que a gente orar com um crente novo convertido, é isso aí, nós precisamos, primeiro, para ele ver como é que funciona, está aprendendo, é um neófito na fé, uma criança, e ele vai aprendendo. Mas crente com 50 anos, crente com 200 anos frequentando a igreja, ele tem que aprender a orar, ele tem que aprender a se virar. É lógico que tem o dia mau, que às vezes você nem dá conta de orar, mas você pode ficar tranquilo, se você realmente não der conta de orar, Deus levanta um intercessor para orar com você. Mas a priori, queridos, quem tem que orar, quem tem que nos rebolar é nós, é eu. Liderança, então, não dá outra. Os ataques vêm, é lógico. O diabo não entrega ninguém de bandeja para Deus. Ele vai lutar até o fim para tentar te levar para o inferno. Mas o que é que nós temos que fazer? Orar. Orar. Nós precisamos ter uma comunhão íntima com o Senhor. E quando nós temos uma comunhão íntima com Deus, sabe o que acontece? Ele também nos mostra e nos antecipa as ciladas do diabo. Quando Deus te mostra algo, num sonho, quando Deus te dá uma revelação, mesmo com os olhos abertos ou acordado, e Deus te mostra algo, é porque Deus quer quebrar. Quando Deus, esses dias uma irmã falou assim, pastor, eu estava ali naquele cantinho, e Deus me mostrou um demônio do lado de um irmão. Aí eu parti para o ataque, fui lá, eu orei, botei os capetas para correr. Falei, irmã, o que é isso? Aprendeu comigo. É assim que se faz. É assim que se faz. Por quê? Deus mostrou para ela para quê? Para ela ir lá e quebrar aquilo ali, expulsar aquele demônio. É um encosto que estava atrás do irmão. Seguindo o irmão, acompanhando o irmão. Ele talvez não tenha essa visão espiritual. E Deus muitas vezes não permite, quando a pessoa não tem conhecimento espiritual, Deus não vai permitir que ela veja. Sabe por quê? Porque senão ela vai ficar com medo. Ou vai fazer besteira, correr. E a Bíblia diz que os nossos inimigos têm que estar debaixo dos nossos pés. Então, oração é comunhão com Deus. E comunhão íntima. Você tem que, quando você tem comunhão íntima com a pessoa, você está o tempo todo com ela, conversando com ela, sim ou não? E assim por diante. Oração, terceiro item, terceira definição de oração. Oração é comunicação com Deus pessoal e digno de confiança. Irmãos, o grande problema é que os nossos olhos naturais não podem ver Deus. Mas nós precisamos entender que Ele é poderoso. Nós precisamos entender que Deus é invisível, mas é real. Assim como você está sentado nessa poltrona, Deus é real. Como essa. Dá uma batidinha aí na poltrona. Viu? Ela é real. Você está sentada na poltrona, mas sim ou não? Joia. Deus é a mesma coisa, Ele é real. Você não está vendo, mas Ele está aqui. O grande problema é que existe a presença de Deus como um todo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente.
Ele está em todos os lugares, conhece todas as coisas e tem todo o poder no céu e na terra. Você precisa ter revelação disso. Mas há também a Shekinah de Deus, que é a manifestação da presença de Deus na vida de uma pessoa, batizando com o Espírito Santo ou concedendo dons, ou numa reunião dessa, dentro do salão. Assim como ele pode enviar os seus anjos para esse lugar, assim como demônios entram aqui também, como a irmã viu. Deus pode se manifestar, é a Shekinah de Deus, a manifestação da presença e da glória de Deus no nosso meio, ou pessoal, particular. Nós precisamos orar para que a Shekinah de Deus encha este lugar, para que ela se manifeste na minha vida, na sua vida, através dos irmãos, curando, através de uma oração que você faz. Essa é a glória de Deus, é a presença de Deus curando, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Muitas pessoas têm dificuldade de orar e saber, será que Deus está me ouvindo? A Bíblia diz que antes de você falar, antes de sair uma palavra da sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Principalmente quando você tem comunhão com Deus. Somos movidos pelo Espírito de Deus. É Ele que bota na nossa mente, no nosso coração, aquela oração. Isso não vem de nós. Toda obra, presta atenção numa coisa. Toda obra de Deus vem de Deus. Se não vier de Deus, não é obra de Deus, é coisa humana, é coisa do pastor, é coisa da igreja, é coisa do irmão, é coisa da irmã. Porque quando é obra de Deus, ela não vem de mim, ela vem de Deus através de mim. Amém? Então, oração é comunicação com Deus, ela é pessoal e Deus é digno de confiança. Pode crer, pode acreditar, pode confiar. Se a palavra de Deus diz, se Deus fala, a palavra de Deus é o caráter de Deus. Ele é imutável. O que ele diz? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está escrito. Maktub, está escrito. Está escrito. Então, se é a palavra de Deus, ela não passa. Ela tem que acontecer. E quando você ora, e quando você fala com Deus sobre a sua palavra, você está orando segundo a vontade de Deus, usando a palavra de Deus, você está cutucando Deus para fazer a coisa mais rápida. Essa parábola que eu não li aqui, Jesus contou essa parábola para ensinar os discípulos que tem que orar o tempo todo e nunca desanimar. Fala da viúva pobre, insistindo com o juiz. Ela sabia que só o juiz tinha poder para resolver o problema dela. Irmão, nós temos que saber que só Deus pode resolver todos os nossos problemas. Quando ele se apresentou para Moisés, ele disse, olha, eu sou o eu sou. O que ele estava dizendo para Moisés? Tudo que você precisar, eu sou. Tudo que você precisar, eu posso fazer. Tudo que precisamos, querido, Deus pode fazer na nossa vida. Amém, igreja? Aleluia. Quarto item sobre o que é oração. Oração é comunhão com Deus residente no cristão. Presta atenção. No Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas. Raras exceções, no caso, por exemplo, de Sansão, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus o possuía, entrava dentro dele. Aí ele tinha aquela força, tipo eu assim e tal. Tem gente que acha que Sansão tinha aquela força, porque o cara malhava, era um cara da altura do Claudemir, malhava igual eu. Tem nada a ver, Sansão era uma pessoa normal igual nós. O problema é que, o que acontecia? O Espírito de Deus entrava dentro dele. Aí ninguém segurava. Ele pegou um portão da cidade, maior do que aquela porta ali, só porque é de madeira. Eles faziam aqueles portões da cidade monstruosos, madeira dessa grossura. Ele pegou e arrancou o portão e saiu levando. Ele pegou uma queixada de burro e matou 1000 soldados com um pedaço de osso. Era cada burdoada um cadáver. Pim, CPF cancelado. Pim, CPF cancelado. 1000.
Sabe, queridos? Agora, a diferença é que agora o Espírito do Senhor não vem só sobre nós. Ele vem sobre nós na sua Shekinah, a sua manifestação visível, presente. Agora o Espírito de Deus está dentro de nós. É um privilégio que o pessoal do Velho Testamento não teve. Os profetas não tiveram. Só alguns tinham esse privilégio. Hoje, é promessa de Deus. Estava lá em Joel, ele diz: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda carne. Aconteceu em Pentecostes. Então hoje nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Isso faz toda a diferença. Por isso que você precisa cantar, salmodiar, orar, exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você se enche do Espírito. Paulo diz: olha, quando você estiver orando em línguas, você está se enchendo do Espírito, edificando a você mesmo. Por isso que nós precisamos vir em todas as reuniões, de preferência seria todo dia. Mas como não tem reunião todo dia, o que você faz? Ora todo dia, canta. Canta na sua casa, no seu quarto, fecha a porta, tranca, vai cantar, vai orar. Porque nós estaremos nos enchendo do Espírito Santo. Amém, queridos? Então hoje o Espírito Santo habita dentro do nosso coração, no nosso espírito, aleluia. Quinto item, oração é o primeiro passo para o encontro com Jesus. Romanos 10, 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é igreja, não é pastor, não é palavra bonita, não é música que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. É Ele que trabalha no nosso coração. Quando você está orando, Ele está trabalhando no nosso coração. E quando uma pessoa vem, se a glória de Deus está aqui nesse lugar, a presença Shekinah de Deus é perceptível. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração das pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça de Deus, do juízo que virá sobre a terra, sobre a vida dele. É o Espírito Santo trabalhando no coração. Amém? Então, oração é um passo para um encontro com Jesus. Por isso, quando a gente faz um apelo, a gente fala: ora comigo, repete comigo. Porque tem gente que não sabe orar, não sabe nem por onde começar. Aí você faz aquela oração de confissão: Senhor, eu confesso que eu sou pecador. Senhor, eu recebo a Jesus no meu coração como Salvador, como Senhor da minha vida. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Sela, Senhor, me sela com o Espírito Santo. Então, quando você faz uma oração, a pessoa que está visitando não sabia orar, e ela repete com você, o Espírito Santo está ouvindo a oração dela. Se fizer de coração sincero. O que acontece? Ele entra no coração da pessoa, e ela nasce de novo. Ela é gerada pelo Espírito. Assim como Jesus foi gerado na barriga de Maria pelo Espírito, o Espírito Santo gera a vida de Deus dentro de nós quando confessamos os nossos pecados. Quando recebemos a Jesus, reconhecemos que Jesus morreu na cruz do Calvário no meu e no seu lugar. Aí a pessoa nasce de novo, se torna nova criatura. Então a oração é o primeiro passo, né, para a pessoa ser salva. Oração é um meio de conhecermos a Deus. Amém? Amém? A oração é um meio de conhecermos a Deus. Quanto mais você ora, mais você vai tendo intimidade com Deus e conhecendo a Deus. Porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida de Deus. Muitas vezes achamos que Deus é um pai, porque Jesus falou: olha, quando vocês forem orar, chame Deus de pai. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa, a visão que ela tem de pai é do pai terreno. Aí ela já começa a querer comparar Deus com seu pai terreno. Deus é pai, mas ele não tem nada a ver com seu pai, sabia? A Bíblia diz que é o pai das luzes. Deus é o pai das luzes.
Nele não há trevas, nele não há variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O nosso Pai terreno, queridos, erra, muda a cada dia, a cada ano. Você vai mudando, vai ficando velho, né? Muitos aí, quando nasceram, o pai tinha cabelo. Hoje o pai está carequinha, mudou. Deus não muda. Ele não envelhece. O tempo para ele não passa. O tempo dele não é o Cronos, é o Kairos. Então, quanto mais oramos, quanto mais intimidade com Deus, mais aprendemos de Deus e mais passamos a conhecer a Deus. Por isso devemos orar. Por isso devemos falar com Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que conhecemos a Deus. E muitas vezes está tão distante porque nós estamos comparando Deus com o nosso Pai. Por isso, tem muita gente que vai morrer e não aprende a conhecer a Deus. Sabe por quê? É porque compara Deus com o seu pai terreno. Deus é pai, Ele não é padrasto. Olha o que a palavra de Deus diz, olha o que Deus, o seu pai, verdadeiro pai, o seu pai que está no céu, o seu papai do céu, ele diz: ainda que o seu pai e a sua mãe te desampare, eu todavia, diz o Senhor, jamais te abandonarei. Quantos pais terrenos abandonam os filhos? Quantos pais terrenos erram, se separam, deixam os filhos à deriva por aí? Eu, graças a Deus, quando eu nasci, meu pai tinha 59 anos. Então o contato dele com a gente era muito pouco. E ele tinha, quando eu nasci, ele tinha mais 9 filhos. Eu sou o 10º de 12, depois ele teve mais 2. Pergunta se meu pai tinha tempo, pelo menos, de passar a mão na cabeça de um filho. Graças a Deus pela minha mãe que orava, lia a Bíblia, contava historinha da Bíblia pra gente. Aí era outro nível. Mas meu pai, a única imagem que a gente tinha dele era trabalhando, trazendo saco de feijão para casa, trazendo banda de porco para casa. Só. Graças a Deus que eu me converti com 7 anos e aprendi a conhecer e a amar o Papai do céu. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma imagem de Deus Pai, como aquele velhinho que é meu pai. Quando eu nasci, ele era loiro do olho azul. O cabelo dele já estava branquinho, com 60 e poucos anos. A minha imagem de Deus era aquele velhinho do cabelo branco, com a barba lá arrastando no chão. Por causa do Papai Noel também, né? Que tinha aqueles bonequinhos do Papai Noel. Aí com o tempo eu fui conhecendo a Deus. Eu descobri que Deus não era aquele velhinho barbudo. Por quê? Porque Deus não envelhece. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente o mesmo. Amém? Então, à medida que você ora, você vai conhecendo mais de Deus. Oração, 7º e último. 7 definições de oração. A 7ª, oração é a chave para o milagre. A oração é a chave para o sobrenatural. A oração é a chave para você ter uma vida de milagres. Tanto para realizar milagres em nome do Senhor, quanto para receber milagres. Tá? Na verdade, para você receber muitos milagres de Deus, você precisa ter o dom da fé. O dom da fé, que é um dos dons espirituais, é para você receber milagres. Você vai ver que todos os milagres que Jesus realizou, o que ele disse? A tua fé te salvou daquela situação. Foi por causa da fé da pessoa, não foi porque Jesus era Deus, porque era a pessoa. Então, fé, o dom da fé, que tem o dom de línguas, interpretação de línguas, dom de milagres. Dom de milagres é para você realizar milagres. Orar e Deus realizar um milagre através da sua vida. Agora, o dom da fé é para você receber milagres. Então, se você quer viver no sobrenatural, ore. Aprenda a orar. Peça a Deus para te mostrar. Peça a Deus para falar com você. Deus é Pai,
primeira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. Converse com ele, ore e fale: Senhor, me mostra. Estava ouvindo o testemunho do irmão, não sei se alguém viu no Instagram ontem, de um missionário, Assembleia de Deus. Ele estava começando, ele disse que ele ia pregar numa outra cidade de onde ele morava. E ele falou: Senhor, aonde eu for, o Senhor vai estar comigo. Eu quero a presença do Senhor comigo, do meu lado. Senhor, ele chegou no carro, ele disse: Senhor, aonde eu for, eu quero o Senhor sentado nesse banco. Eu quero o Senhor sentado comigo, eu quero a tua presença. Aí ele pegou o carro, botou as mochilas, as malas, que ele estava indo para uma outra cidade, ia participar de uma conferência. No caminho, ele passou por um senhor e uma criança, com a Bíblia na mão. Aí a mulher dele falou: amor, para aí, para aí. Lá são crentes, estão indo para algum lugar, vamos dar uma carona para ele. Ele parou, deu uma ré, esperou eles chegar. Irmão, aí ele nem falou que era crente. Falou: irmão, você quer uma carona? Está indo para onde? Estou indo para a cidadezinha tal, não sei quantos quilômetros para frente. Não, entra aí, senta aí. Aí ele foi falando e o irmão falou: não sei se você é crente, mas eu estou indo falar numa conferência. Estou indo, o irmão falou que pegou a carona. Eu estou indo falar. Falou: aonde que é? Em tal lugar, na casa do irmão fulano, começou uma reunião lá agora. Ele, não sei quem, 8 pessoas. Pensa, meu irmão, você está indo andando de a pé essa distância para falar para 8 pessoas. Glória a Deus por isso. Deus mudou minha vida, eu converti, sou nova criatura, empolgadinho, porque ia falar para 8 pessoas. Muitas vezes ficamos com preguiça de ir num grupo familiar. Não, só que é tantinho de gente, é bom quando é muita gente. Aí o irmão foi, né? Aí pararam: vocês já almoçaram? Não almoçamos não comemos nada hoje não. Aí a mulher dele falou: paga um almoço aí para eles. Eles foi gastando os trocos dele que tinha. Pagou o almoço, eles comeram e tal, menino. Aí indo embora, pararam lá onde eles iam. Ele ia saindo, a mulher dele falou assim: você podia, quanto que você tem aí? Ele falou: só sobrou R$300. Mas é para nós ir voltar. Não, dá essa oferta para o irmão. Passa para ele. Mas mulher, aí passa a oferta para ele. Passou. Foi embora. Ele chegou lá na conferência, irmãos. Quando ele estava sentado lá, começaram a cantar e a orar. Levantou uma irmã falando em línguas e veio, pôs a mão na cabeça dele e falou: meu servo, há tantas horas atrás você orou, você me desafiou e disse que queria que eu estivesse do seu lado. Pois eu vim do seu lado. Era o velhinho que ele deu carona. Meu servo, você falou isso, e você falou que onde era para mim sentar, no banco do lado, eu sentei. Aí ele lembrou do velhinho. Irmãos, muitas vezes a gente lê a Bíblia, o que Jesus fala? Quando você der um copo de água para um profeta, recebe galardão. E Jesus fala assim: quantas vezes eu estava preso e você não foi me visitar? Eu estava doente e você não foi me visitar. Então, muitas vezes, queridos, do jeito que ele orou, do jeito que ele falou, aconteceu. Deus estava com ele, através daquele irmão. Ele disse que o irmão falou assim: irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu jejuei, parece que é 20 dias, 21 dias, para falar para 8 pessoas, para Deus encher o lugar com a presença dele. O velhinho estava cheio de Deus, tinha jejuado 21 dias para ir pregar nesse culto lá familiar. É ruim, irmãos, viu? Deus estava dentro dele. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco atrás. Então, 7 definições de oração. Oração é um modo de viver, é comunhão com Deus, é comunicação pessoal com Deus, um Deus digno de confiança. Oração é comunhão com Deus que reside dentro de nós.
Oração é o primeiro passo para o encontro com Jesus. Oração é um meio de conhecermos a Deus. Oração é a chave para o milagre. Se queremos ter uma vida de milagres, se a igreja deseja ver milagres acontecendo aqui, o que é que nós temos que fazer? Orar. Orar, orar e orar. E quando você estiver cansado, ora mais um pouquinho. Amém? Por que que nós devemos orar? Porque a gente fica questionando, por que que eu tenho que orar? Eu já vi gente falar demais isso aí. Por que que eu tenho que orar? Olha a preguiça aí. Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Deus, antes da palavra sair na minha boca, Ele já sabe, para que que eu vou orar? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Sabe o que é isso, irmãos? É uma baita preguiça. Conversa pelas tampas. Fala com todo mundo. A hora que chega para falar com Deus, não quer. Está com preguiça. Misericórdia. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Presta atenção. Deus, insistentemente, Ele ordena que devemos orar. Lucas 18, que lemos, 1 Tessalonicenses. Tem um tanto de texto aqui, irmãos. Hebreus 13, 1 Tessalonicenses, Mateus 26, 1 Timóteo. Então, por que nós devemos orar? Porque é uma ordem. É uma ordem de Deus. Orai sem cessar. Devemos orar até receber a resposta. É essa parábola que Jesus contou aqui, sem esmorecer. Irmãos, eu me lembro, presta atenção, eu orei uma vez por uma chácara, eu orei 8 anos. Aliás, desculpa, eu orei 2 anos por uma chácara. De tanto eu torrar a paciência de Deus, Deus me mostrou uma chácara, presta atenção, me deu um sonho profético. Eu tinha orado 2 anos, falei, Senhor, eu quero uma chácara. Isso porque eu já tinha comprado uma e tive que vender. onde é a chácara da graça lá. Falei, Senhor, eu quero uma chácara. Eu preciso de uma chácara. Para fazer um acampamento. Senhor, eu quero uma chácara, eu quero uma chácara. Deus me mostrou uma chácara. Eu cheguei assim, numa estrada de chão. Eu olhei, tinha uma mina d'água, um barracãozinho, daquele tijolo antigo. Deus me levou, saí dali da estrada, vim até de frente o barracão, vi a chácara, um córrego no fundo. Quando eu acordei, eu falei, nem, Senhor. Estava pensando, era num resort. Eu não quero essa chácara, não. Desse jeito eu não quero ela, não. Continuei orando. Fiquei mais 8 anos orando. Para deixar de ser besta. Irmão, surgiu a chácara. O dono da chácara me facilitou o máximo. Ninguém faz o negócio que ele fez. Foi a mão de Deus. Deu uma entrada e parcelou num quilo de prestação de R$1.000 na época. A chácara está na Badia. Quem lembra dela? Quem foi lá? O Marcos Túlio? São Marcos? Irmão, sabe o que Deus fez? Ele me deu a mesma chácara que ele tinha me mostrado no sonho. Esse senhor, o seu Rodolfo, que me vendeu ela, foi diretor da Volkswagen. Ele tinha dinheiro, ele comprou uma chácara, ele derrubou, presta atenção, ele derrubou o barracão, fez um galinheiro no lugar, mas ele tirou todos os tijolos, aqueles tijolos antigos, pôs amontoado assim, perto de um curral. Ele não usou, do barracão, ele não usou nenhum tijolo. Ficou todos amontoados ali. Me vendeu a chácara. Mudei para lá. Aí um dia, orando, eu vim passando, orando, indo em direção ao córrego. Ele fez represa, ele fez... Não, tanta coisa que ele fez lá que só quem viu para acreditar. E era só um barracãozinho. Eu passei e parei olhando aqueles tijolos. Pensei, esse tijolo não foi que sobrou da construção. Esse tijolo é muito antigo. Quando eu falei, irmãos, quando eu olhei para aquela pilha de tijolo, bem no rumo, onde era o barracão mais embaixo, Deus me mostrou a visão, o sonho de novo. Falei,
Ui, menino. Eu dei uma encolhida. Ainda bem que Deus é bom. Amo o Rosemir, senão ele tinha me estrunchado. Porque ele me deu. Ele falou que ia me dar. Eu tinha orado para Deus me dar. E ele mostrou a chácara e eu falei que não queria daquele jeito. Esperei mais 8 anos. O pessoal vender a chácara. O seu Rodolfo reformar ela todinha, fazer um monte de casa, salão, um monte de coisas que você nem imagina. Então Deus funciona assim, irmãos. Muitas vezes nós precisamos conhecer melhor a Deus, amém? E Deus manda a gente orar. Por quê? Porque é o caminho indicado por Deus para você receber coisas que você precisa. Tem gente que fala assim, tem gente que acha que Deus é supermercado, que passa numa prateleira, Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Irmãos, pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordada. Tem muitas coisas, irmãos, que você não precisa pedir. Você vai lá, você vai pedir uma empregada para lavar vasilha, você tem 2 mãos gigantes, boa para lavar vasilha. Aí é muito, irmão. A não ser que seja doente, não dá conta nem de lavar um prato. Você pode deixar que Deus vai providenciar, só orar. Agora, é umas coisas assim que... Agora, se é uma necessidade, se você precisa, pode ser coisas pequenas. Ora. Ou, quando eu quero comer um churrasco, que a coisa não está muito boa, eu oro. Aí aparece alguém e... Rosemir, eu vou pagar um churrasco para você. Não precisa, irmão, nem incomoda. Onde é? Vamos embora. Não precisa, irmão. Em 2 minutos estou lá na churrascaria. É ruim, hein? Uai. Se eu tivesse dinheiro, eu não ia orar, falar para Deus. Levantar alguém, tocar no coração de alguém. Senhor, quando eu estou com vontade de comer pudim, estou com vontade agora não, tá, irmãos? Quando eu estou com vontade de comer pudim, às vezes eu nem oro, eu só pensei, nossa, pudim aquele... Calda branca. Quem conhece pudim de calda branca? Ninguém, vou dar a receita para vocês, tá? 100 segundos interesses. Eu vou passar a receita. Eu me lembro uma vez que uma irmã chegou, a igreja funcionava ali em cima, uma irmã chegou com um pudim de calda branca. E eu vapo nesse pudim. Menino, mas que trem gostoso. Jesus me guarda. Aí depois, encontrei com a irmã, devolvi a vasilha aqui, mas só tem que me contar o segredo. Não, eu não vou contar não. Eu falei, vai, irmã. Você não quer a bênção para sua vida? Conta o segredo para o Rosemir que eu vou orar mais. Irmãos, é a coisa mais simples, presta atenção. Você faz o pudim. Né? Não é aqueles de gelatina, não. Pudim de leite condensado, tá, irmãos? Que é o top das galáxias. Aí você pega, presta atenção, quando o pudim está ainda quente, você abre uma lata de leite condensado e joga por cima. Põe pouco doce, quando você for fazer o pudim. Você abre uma piracanjuba desse tamanho assim, joga por cima, ele vai derretendo. E depois come, você vê. Quem gosta de leite condensado, pensa, gostinho de leite condensado. Pudim de calda branca. Não é aquela calda de farinha de trigo para ficar branca, de maisena. É só o leite condensado. Foi o que a irmã me falou. Pensa num trem bom. Aí você aprendendo a fazer, irmão, não precisa nem orar. Senhor, eu quero um pudim de calda branca. Para, né? Você dá conta de fazer, vai lá, a não sei que não tenha dinheiro. Amém?